Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula 10, né, nós vamos estudar os fundamentos dos testes da hipótese, um dos principais temas da inferência estatística. Então, ao final, vocês serão capazes de formular hipóteses, né, de interpretar o valor P, de compreender a lógica da decisão estatística e de aplicar esses conceitos na comparação de médias em estudos ambientais. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar com uma situação bastante comum nas ciências ambientais, né? Imagine que queremos saber se a floresta protegida possui realmente mais carbono no solo do que uma área degradada. O ideal seria medir toda a floresta, porém, isso quase nunca é viável, né? Então nós coletamos amostras de solo nas duas áreas e comparamos os resultados. E ao analisar os dados, nós observamos uma diferença entre as médias, mas aí surge a pergunta mais importante desse capítulo, né? Essa diferença representa um efeito real ou pode ter surgido apenas pelo acaso, né, devido à variabilidade das amostras? É justamente para responder essa pergunta que utilizamos os testes de hipóteses. Eles nos ajudam, né, a avaliar se as evidências observadas são fortes o suficiente para apoiar uma conclusão científica. E antes de entender, né, os testes da hipótese, nós precisamos compreender a inferência estatística. Nós coletamos informações de uma amostra porque normalmente não conseguimos estudar toda a população. E a partir dessas amostras, né, nós utilizamos métodos estatísticos para fazer inferência sobre a população de interesse. Perceba que não estamos apenas descrevendo os dados coletados, né? Nós estamos utilizando essas informações para responder uma pergunta científica sobre um conjunto maior de indivíduos ou de observações. E esse processo sempre envolve incertezas, porque diferentes amostras podem produzir resultados diferentes. Agora, imagine que duas amostras apresentem médias diferentes. À primeira vista, né, poderíamos concluir que existe um efeito, mas essa conclusão pode ser precipitada. Parte da diferença observada pode ocorrer simplesmente pela variabilidade natural das amostras. Em outras palavras, diferenças pequenas ou até moderadas podem aparecer mesmo quando na população não existe diferença real. Por isso, não basta observar que os valores são diferentes. Precisamos avaliar se a evidência é suficientemente forte para indicar que essa diferença dificilmente ocorreu apenas por acaso. Essa é exatamente a função dos testes de hipótese. Agora, podemos visualizar todo o processo. Começamos pela população, selecionamos uma amostra, coletamos os dados e em seguida nós aplicamos a inferência estatística. E dentro desse processo entram os testes de hipótese, né? Eles comparam aquilo que observamos na amostra com o que seria esperado caso a diferença fosse apenas consequência do acaso. E assim, nós conseguimos decidir se existe evidência suficiente para sustentar uma conclusão sobre a população. E esse slide aqui, pessoal, ele resume o caminho que nós vamos seguir ao longo do capítulo, né? Primeiro nós entendemos a população e a amostra, depois nós estudamos a inferência estatística, depois nós discutimos a variabilidade amostral, né, que explica por que diferentes amostras produzem resultados diferentes, e a partir daí introduzimos os testes de hipótese. Por fim, né, utilizamos todas essas etapas para chegar em uma decisão científica fundamentada em evidências, né? E esse é o raciocínio que será desenvolvido ao longo das próximas aulas. Os testes de hipóteses, né, eles estão presentes em particularmente todas as áreas das ciências ambientais. Eles podem ser utilizados para comparar a qualidade da água, biodiversidade, atributos do solo e práticas de conservação, como a gente vê aí na imagem, né? Então, sem esse tipo de análise, nós correríamos o risco de interpretar diferenças apenas pela intuição. Os testes fornecem critérios objetivos para decidir se os resultados refletem um efeito real ou
ser apenas uma variação natural das amostras, e isso aumenta a confiabilidade das conclusões e torna as evidências técnicas e científicas muito mais consistentes. Aqui, pessoal, nós construímos, né, a base de todo o nosso estudo aqui desse capítulo. Né? Nós vimos por que utilizamos as amostras, nós entendemos o papel da inferência estatística, nós percebemos que observar uma diferença não é suficiente para concluir que existe um efeito real. Também nós vimos que os testes de hipótese oferecem um método objetivo para tomar decisões diante da incerteza. Né? Nos próximos slides, né, nós daremos mais um passo. Né? Nós vamos conhecer as duas hipóteses que orientam todo o processo, que é a hipótese nula, que é representada por H0, e a hipótese alternativa, que é representada por H1. E a partir delas, toda a lógica dos testes de hipótese começa a ser construída. Então, como eu falei para vocês, né, nós utilizamos uma amostra para tirar conclusões sobre uma população. Agora surge uma nova pergunta, né? Antes mesmo de analisar os dados, como o teste estatístico sabe o que devemos verificar? Tudo começa com uma pergunta científica bem definida. No nosso exemplo, nós queremos saber se a floresta protegida realmente possui mais carbonos no solo do que uma área degradada. Mas os testes não respondem diretamente essa pergunta. Primeiro, ele transforma essa questão em duas afirmações opostas. Né? Uma representa a ausência de diferença entre as áreas e a outra representa a possibilidade de que essas diferenças realmente existem. E essas duas hipóteses serão a base de toda a análise estatística. Agora, nós vamos entender o papel de cada hipótese. Ó. A hipótese nula ela é representada por H0 e é o ponto de partida. Ela assume que não existe efeito, diferença ou associação. Em outras palavras, ela representa a situação que consideramos verdadeira até que existam evidências suficientes para questioná-la. Né? Já a hipótese alternativa, né, ela representa justamente aquilo que o pesquisador deseja investigar, né? A existência de um efeito, de uma diferença ou de uma associação. E é importante perceber, né, que essas duas hipóteses elas são mutuamente excludentes. Se uma recebe apoio de dados, a outra deixa de ser sustentada. E é por isso que o objetivo do teste é avaliar se as evidências obtidas são fortes o suficiente para rejeitar H0 em favor de H1. Observe que existe uma sequência lógica em todo teste de hipótese. Primeiro definimos claramente a pergunta científica, depois formulamos o H0 e o H1. Em seguida, nós coletamos uma amostra representativa e aplicamos o teste estatístico ao dado obtido. Com base nos resultados, transformamos uma decisão, rejeitamos ou não, rejeitamos a hipótese nula. E percebe que essa decisão não é baseada em opinião ou em intuição, ela segue critérios probabilísticos, tornando as conclusões mais objetivas e também mais confiáveis. Vamos aplicar essa lógica em um exemplo de ciências ambientais. Imagine que queremos comparar a qualidade da água entre uma área protegida e uma área não protegida. A hipótese nula afirma que não existe diferença entre as áreas. Já a hipótese alternativa afirma que existe uma diferença. E quando coletamos as amostras e realizamos os cálculos estatísticos, o objetivo é verificar se os dados fornecem evidências suficientes para abandonar a hipótese nula e para apoiar a hipótese alternativa. Observe que o teste não parte da ideia de que existe uma diferença. Ele exige que essa diferença seja sustentada pelas evidências. Esse é um dos conceitos mais importantes de toda a inferência estatística e também uma das maiores fontes de erro entre os estudantes. Quando um teste não rejeita a hipótese nula, isso não significa que ela foi comprovada. Significa apenas que os dados disponíveis não encontramos evidência suficiente para descartá-la. Uma amostra maior, um experimento ou novas observações podem levar a conclusões diferentes. Por isso que dizemos que os testes de hipóteses nunca provam que H0 é verdadeira. Elas apenas avaliam
se existe evidência suficiente para rejeitá-la. E esse detalhe é fundamental para que a gente entenda o que vem por aí na nossa disciplina, quando nós formos estudar os possíveis erros que pode ocorrer durante esse processo de decisão estatística. Então, no primeiro bloco, nós aprendemos que um teste de hipótese sempre termina com uma decisão: rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Mas agora surge uma questão muito importante. E se essa decisão estiver errada? Lembre-se de que nunca analisamos toda a população. Nós trabalhamos apenas com uma amostra e diferentes amostras podem produzir resultados diferentes. Por isso que nenhuma decisão estatística é perfeita. Mesmo utilizando métodos corretos, sempre existe uma pequena possibilidade de concluir algo que não corresponde à realidade. É justamente esses possíveis erros que vamos estudar a partir de agora. Então, existem apenas 2 tipos de erros em um teste de hipótese que pode acontecer. O primeiro erro ocorre quando nós rejeitamos a hipótese nula, mas ela é verdadeira. Esse é o que a gente chama de erro tipo 1. Na prática, significa concluir que existe um efeito ou uma diferença quando na realidade ela não existe. O segundo ocorre numa situação oposta. A hipótese nula é falsa, mas o teste não rejeitou. Esse é o erro tipo 2. Nesse caso, deixamos de identificar um efeito que realmente estava presente. Então perceba que os 2 erros são diferentes e acontecem em situações completamente distintas. Uma maneira bastante simples de memorizar esses conceitos é pensar em um tribunal. A hipótese nula funciona como a presunção de inocência. No erro tipo 1, uma pessoa inocente é condenada, ou seja, tomamos uma decisão afirmando que existe culpado quando ela não existia. Já no erro tipo 2, acontece o contrário. Uma pessoa culpada é absorvida porque as evidências não foram suficientes para condená-la. Naturalmente, ambos os erros têm consequências importantes. Por isso que os testes estatísticos procuram equilibrar esses riscos durante a tomada de decisão. Embora não seja possível eliminar completamente os erros, podemos controlar suas probabilidades. O nível de significância representado pela letra alfa controla o risco de cometer um erro tipo 1. Na prática, quando utilizamos um alfa igual a 5%, nós estamos aceitando uma probabilidade máxima de 5% de rejeitar incorretamente uma hipótese nula verdadeira. Já o poder do teste está relacionado ao erro tipo 2. Quanto maior o poder, maior a capacidade do teste de detectar diferenças que realmente existem e menor a chance de deixar passar um efeito verdadeiro. Em geral, aumentar o tamanho da amostra contribui para aumentar esse poder. Agora, nós conseguimos enxergar todas as possibilidades, né? Quando a hipótese nula é verdadeira e não a rejeitamos, nós tomamos a decisão correta. Se ela é verdadeira e a rejeitamos, nós cometemos um erro do tipo 1. Quando a hipótese nula é falsa e conseguimos rejeitá-la, também tomamos a decisão correta. Mas se ela é falsa e mesmo assim não a rejeitamos, então nós ocorremos no erro do tipo 2. Observe que um teste estatístico pode acertar ou errar, dependendo da situação real e da decisão tomada. Então, nosso objetivo é reduzir ao máximo essas chances de erro. Nesse conjunto de slides, né, nesse bloco, nós aprendemos que toda decisão baseada em uma amostra envolve algum grau de incerteza. Conhecemos os 2 tipos de erro que podem ocorrer. Vimos que o nível de significância controla o risco do tipo 1 e que o poder do teste está relacionado à capacidade de detectar diferenças reais, reduzindo o erro do tipo 2. E esses conceitos eles são fundamentais porque explicam por que um teste estatístico nunca oferece a certeza absoluta. No próximo bloco nós veremos como que essas decisões, como que elas são tomadas na prática, né?
utilizando a região crítica para definir quando rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. Então até aqui nós já definimos as hipóteses H0 e H1 e também o nível de significância representado pela letra alfa. Mas ainda falta responder uma pergunta importante. Como o teste decide quando a evidência é suficiente para rejeitar a hipótese nula? É justamente essa regra de decisão que vamos entender agora. Então, a resposta não está na chamada região crítica. Ela representa uma área da distribuição onde os resultados seriam muito improváveis se o H0 fosse verdadeiro. Então, o limite dessa região é chamado de valor crítico. E observe que essa divisão é definida antes mesmo de analisarmos os dados, né? Ou seja, primeiro estabelecemos a regra de decisão e só depois verificamos onde a estatística do teste irá cair. Onde caiu a estatística do teste? Então, depois de coletar os dados, nós calculamos a estatística do teste. E agora basta verificar a sua posição. Se ela fica fora da região crítica, não há evidência suficiente para rejeitar H0. E se cair dentro da região crítica, o resultado é considerado improvável sob H0 e, por isso, rejeitamos essa hipótese. Então, a decisão depende da posição da estatística em relação ao valor crítico. Nem todo o teste possui a região crítica, a mesma região crítica. Então, quando investigamos uma diferença em apenas uma direção, nós utilizamos o teste unilateral. Nesse caso, toda a região crítica fica concentrada em apenas uma extremidade de distribuição. Já quando qualquer diferença é importante, seja para mais ou para menos, utilizamos um teste bilateral. Nesse caso, a região crítica é dividida entre as duas caudas da distribuição. Então, veja como é que é o fluxo da nossa decisão. Primeiro a gente observa como todo o processo segue uma sequência assim, que ela é bastante lógica. Definimos o H0 e o H1, depois escolhemos o nível de significância e esse valor determina a região crítica. Em seguida, calculamos a estatística do teste e verificamos se ela encontrou ou não nessa região. E essa região objetiva utilizada pelos testes de hipótese, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz para entender como que funcionam os testes de hipótese. Na prática, porém, a maioria dos programas estatísticos não mostra explicitamente a região crítica. Em vez disso, ela apresenta diretamente o valor, o p-valor no caso, né? Embora a forma de apresentação seja diferente, a decisão será exatamente a mesma. No próximo bloco, nós veremos o porquê, né? Nós entenderemos como interpretar corretamente esse valor P. Então, antes de encerrar, observe o último detalhe. O tamanho da região crítica depende do nível de significância escolhido quando utilizamos um alfa maior. A região crítica aumenta e fica mais fácil de rejeitar o H0. Quando escolhemos uma significância menor, um alfa menor, essa região diminui. Isso significa que será necessariamente uma evidência mais forte para rejeitar a hipótese nula. Em resumo, o nível de significância define o rigor da decisão estatística. Até aqui, nós aprendemos a tomar decisões usando a região crítica. Na prática, porém, quase todos os softwares estatísticos apresentam o p-valor. Observe que, embora a apresentação seja diferente, o resultado é exatamente o mesmo. A região crítica e o p-valor são duas formas equivalentes de aplicar a mesma regra da decisão. E a partir de agora vamos entender como interpretar corretamente esse p-valor. Então, o p-valor mede a compatibilidade dos dados com H0. Observe a curva da distribuição. O p-valor representa a probabilidade de obter um resultado igual ou mais extremo que o observado, supondo que H0 seja verdadeiro. Quanto menor essa área destacada, menor é a compatibilidade dos dados com H0 e maior é a evidência para rejeitá-la. Já um p-valor maior indica que os dados continuam relativamente compatíveis com a hipótese nula. Agora a decisão torna-se bastante simples. Basta comparar o p-valor com o nível de significância alfa que foi definido antes da análise. Se o p-valor for menor ou igual a alfa, rejeitamos H0. Caso seja maior que o alfa, nós não rejeitamos H0.
Observe que essa é exatamente a mesma conclusão que obteríamos utilizando a região crítica. Vamos aplicar a regra em um exemplo. Definimos previamente um alfa igual a 5% e o software retornou um p-valor igual a 2%. Como 2% é menor que 5%, concluímos que a evidência observada é suficiente para rejeitar H0. Isso não prova que H1 seja verdadeiro, mas indica que os dados são pouco compatíveis com H0. E este é um dos pontos mais importantes da interpretação estatística. O p-valor não é a probabilidade de H0 ser verdadeiro. Ele não mede o tamanho do efeito e também não prova o H1. Ele mede apenas a força da evidência fornecida pelos dados contra o H0. E interpretar corretamente o p-valor é tão importante quanto saber calculá-lo. E agora conseguimos visualizar todo o fluxo de um teste de hipótese, né? Primeiro a gente tem uma amostra, formulamos o H0 e o H1, reconhecemos os possíveis erros, né? Definimos a região crítica, interpretando o p-valor e finalmente tomamos uma decisão estatística. No próximo tópico, né, nós veremos essa sequência completa aplicada a um estudo real, integrando todos os conceitos apresentados durante a aula até agora. Então já estamos aqui. Ó. Observe essas duas áreas. Visualmente elas parecem muito diferentes, mas na pesquisa científica a aparência não basta. Precisamos responder: essa diferença é real ou pode ter ocorrido apenas por acaso? É exatamente essa pergunta que os testes de hipótese procuram responder. Toda pesquisa começa com uma pergunta, não com os cálculos. Depois de definir a pergunta, nós formulamos duas hipóteses, o H0, né, que representa a ausência de diferença, e o H1, que representa a existência de diferença. Só depois nós coletamos a amostra e aplicamos o teste estatístico. Isso mostra que um bom estudo é construído primeiro pelo planejamento e somente depois pelos cálculos. Agora nós definimos que o alfa é 5% e obtivemos um P de 2%. Então, como o valor é menor que alfa, nós rejeitamos o H0 e concluímos que existem evidências estatísticas de diferença entre os grupos analisados. A estatística mostra que há diferença, então a ciência explica por que ela existe. O teste fornece evidências, a interpretação depende do conhecimento científico. O p-valor é apenas parte da análise. Também devemos considerar o tamanho do efeito, a qualidade da amostra, os pressupostos do teste e o conteúdo da pesquisa. E esse é um fluxograma total do processo: pergunta, hipótese, amostra, teste, decisão e interpretação. Os testes de hipótese transformam dados em evidências para apoiar decisões científicas. E chegamos ao final desse capítulo. Espero que tenha ficado claro que os testes de hipótese não servem apenas para realizar cálculo, mas também para transformar dados em evidências que apoiam decisões científicas. Lembre-se que a estatística indica se há evidência, a interpretação científica explica por que elas existem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.